Essa talvez seja a única série no mundo que transforma um banco em gatilho traumático. Olhar pra um nunca mais vai ser a mesma coisa. Seja bem-vindo ao projeto Tô Curioso. Esse vídeo é o primeiro de uma minissérie em que eu vou tentar te convencer a assistir mais Tokusatsu. Se você é novo aqui no canal e não faz a menor ideia do que é isso, especialmente Kamen Rider, basicamente são séries em live action cheia de efeitos especiais sobre super-heróis bem ao estilo japonês. Eu tenho 2 vídeos aqui no canal que podem tirar todas as dúvidas que você venha a ter sobre essas séries. Um é sobre como o Tokusatsu surgiu dentro da cultura japonesa, e o outro sobre como essas séries criam universos fantásticos pra no final das contas só te vender um monte de brinquedo. E eu amo isso! Como a Sato Company nos prometeu que esse ano traria mais de 10 séries de Kamen Rider oficialmente no Brasil, eu tô aqui pra cumprir meu papel como fã de divulgar essa iniciativa. E não, esse vídeo não é patrocínio, é de coração mesmo. É normal que me perguntem por qual série começar, e a minha resposta é sempre a mesma, pela que te atrair mais. São tantas séries dentro desse mundinho, com tantas ideias, visuais e premissas diferentes, que com certeza vai ter pelo menos uma para chamar a sua atenção. O problema é que é muita responsabilidade eu te dar um nome e você confiar nisso. Se a sua experiência não for lá muito legal, seja porque você tem gostos diferentes do meu, ou porque a série foca em algo que você não curte, aí você nunca mais vai querer ver outra série do tipo. Então a ideia desse mini projeto é que ao longo de uma semana eu vou te dar 5 sugestões. Então sim, 5 vídeos em 5 dias. Cada um explorando o primeiro episódio de um Kamen Rider diferente que eu acho ótimo pra começar. Então é sem spoiler, sem entrar nos detalhes e twists da trama. É pra você ir atrás e assistir. Eu decidi começar com Kamen Rider porque tem um apelo emocional muito grande pra mim. Eu sempre quis produzir algo especialmente sobre essas séries pra demonstrar a minha gratidão por elas. São 50 anos de franquia, mais de 30 séries, 15 anos que eu passei acompanhando isso. Na minha percepção, usar o meu alcance aqui no canal para colocar mais gente nesse mundinho é o melhor papel que eu posso assumir como fã. Mas enfim, vamos deixar o draminha pra série em si. E relaxa que essa introdução gigante é só pra esse primeiro vídeo, tá? Não vou te forçar a ouvir isso toda vez. Kamen Rider Blade, lançado em 2004, é a 5ª série do período Heisei no Japão. Você não precisa ter assistido nada antes de assistir Blade, mas com certeza vai querer assistir muito mais coisa depois disso. Essa série é ótima para quem quer um draminha gostoso. Blade, assim como boa parte das séries no começo da era Heisei, é construído inteiro em cima das interações e desenvolvimento dos personagens, de forma que a luta do herói contra os monstros é só um plano de fundo para a trama que acontece. Intrigas, traições, relações entre as pessoas na tela, tudo isso é o que move a série em cima dos trilhos colocados pela presença dos monstros e efeitos especiais. Você quer saber o que acontece, com quem, por quê, e o elemento fantástico de Kamen Rider simplesmente está enfiado no meio disso tudo, permitindo que ela aconteça de uma maneira bem diferente do comum para quem não está acostumado com Tokusatsu. Uma das coisas que eu mais gosto em Kamen Rider no geral é quando o gimmick da série volta na ideia original do Shotaro Ishinomori, o idealizador disso tudo lá nos anos 70. Ideia essa de que a origem dos poderes do herói é exatamente a mesma dos poderes dos vilões. E Blade é um ótimo exemplo de conseguir integrar o tema do brinquedo com o tema da série. Aqui o transformador é um baralho, daí o nome da série, vindo do As de Espadas. A gente vai ter um Rider para cada naipe, e cada carta que eles usam para ativar as habilidades na hora da luta é também uma das criaturas que eles estão enfrentando. Então eles selam os monstros porque precisam lutar contra eles e salvar o mundo, ao mesmo tempo que isso torna eles automaticamente mais fortes. Então traz uma progressão natural para a história.
Quanto mais monstros eles derrotam, mais habilidades eles ganham, deixando a gente cada vez mais próximo da conclusão disso tudo. Esse primeiro episódio já começa com o Blade transformado, sendo guiado por uma assistente para auxiliar outro Rider que já tá em combate. A premissa da história é que existe uma empresa por trás deles. Ser Kamen Rider é um trabalho, marcando ponto, fazendo relatório pro chefe. Isso traz uma dinâmica bastante interessante sobre o que significa a responsabilidade de ser um herói. O Kenzaki, nosso personagem principal, é um iniciante nessa empresa, trabalhando ao lado do Tachibana para cumprir essa missão de recuperar todas as cartas dos monstros. Até a maneira como os dois lutam nesse episódio já deixa bem claro a relação deles. O Kenzaki, novato, já chega afobado, querendo usar os poderes do herói para derrotar o monstro e encerrar o expediente. Sendo que só o Tachibana podia derrotar o monstro da maneira certa porque era uma carta pertencente ao naipe dele. É esse o tipo de sutileza que eu tava comentando. É natural que a própria luta dos Kamen Riders construa a narrativa da série. Outro fator bastante interessante de Blade em si é ter os guerreiros mascarados e os monstros como uma lenda urbana dentro desse universo da série. Um dos personagens que a gente acompanha é um escritor querendo investigar essas histórias para lançar o livro dele. E isso já começa a se amarrar no plano de fundo da série. A empresa que comanda os Riders, a Board, tem uma fachada de Comitê de Observação, Pesquisa e Desenvolvimento Antropológico, que estuda como a humanidade se tornou a espécie dominante na Terra, propondo que teve algo a mais além da seleção natural. E daí surge a pergunta: o que são esses Undeads? E principalmente, o que a série vai me entregar sobre isso? É óbvio que eu não posso te dar essa resposta agora, porque esse é o grande centro da série, e eu te garanto que Blade desenvolve isso de um jeito incrível. As frases promocionais da série são: agora você está no auge do seu poder e consiga a carta trunfo do seu destino, muito simbólicas pro que acontece na série, fazendo uma referência sutil à seleção natural que cobra o auge de cada espécie. Qual será o trunfo que a espécie humana teve e as outras não, e que fez ela ganhar esse jogo do destino? O que começa só como um trabalho pro cara se sustentar e sobreviver no dia a dia, tá diretamente ligado à sobrevivência de toda a humanidade. Mas apesar desse plano de fundo supostamente super sério da história, o Kenzaki em si é todo atrapalhado. A série quer que você dê risada dele. Isso pra contrapor alguns outros personagens, tipo Hajime, que parece ser todo sério, contido, mas que às vezes se torna um bobão fofo por causa da garotinha na pousada que ele mora. A regra pra Kamen Rider é: se o personagem tá ficando feliz demais, é porque alguma coisa vai dar errado. E justamente, a traição. Eu não chamei Blade de novelinha à toa. Traição é um dos temas mais recorrentes dessa história. Ainda nesse primeiro episódio, do nada, o Tachibana decide libertar um Undead e destruir a Board, matando todo mundo só porque teve um desentendimento com o diretor da empresa. O que, obviamente, não é só isso e tem muito mais por trás a ser revelado. Te partiu o coração ver a primeira vez do Kenzaki gritando "Tachibana-san, por que fez isso?" Ele tem entrado na empresa, lutar lado a lado com o veterano da parada para ser traído dessa forma. Blade não vai ter dó. Até a maneira como eles mostraram que o Hajime também é um Rider, mesmo não fazendo parte da empresa, e sendo especificamente o Rider de copas, o coração, nada é à toa. E assim, esse primeiro episódio pode não ser dos mais emocionantes ou expositivos, mas ele é ótimo para te entregar a proposta dessa série. Você viu o que, mas não como a série vai te entregar esses segredos. E isso é o que te amarra nela. Se você curte um bom mistério, cheio de twists em meio a muito drama de personagens, pode ir sem medo em Blade. Não é a melhor série já feita, por isso é só o primeiro vídeo dessa minissérie. Mas quando me perguntam qual o meu Rider favorito, eu respondo Blade sem medo, porque eu confio no potencial dessa história para que ela seja uma das primeiras que você vai ver.
E bom, se por algum motivo a premissa de Blade não te convence, envolvendo mistérios sobre seleção natural, baralhos e traição, mas você gostou dessa ideia de um draminha, você pode ir atrás de Kamen Rider Faiz, por exemplo, a série do ano anterior a Blade. Essa é outra que leva a fama de ser uma novelinha pra assistir, mas na real qualquer uma das primeiras 5 séries da era Heisei funcionam nessa pegada. Se você assistiu qualquer um deles e quer mais desse mesmo tipo, pode ir sem medo em qualquer uma das outras. Agora, se você acabar aceitando a minha sugestão e indo de Blade mesmo, saiba que tem coisas muito legais que acontecem depois da série. Em Decade e Zi-O, as séries comemorativas de 10 e 20 anos da era Heisei, o protagonista volta, estando pós-série mesmo, com toda a bagagem que ele adquire nessa trama, e especialmente as consequências de tudo que acontece com ele. Então essa aqui é uma ótima história para você se envolver. Ela te entrega um final fechadinho, emocionante, mas que ao mesmo tempo é um pouco angustiante para você ficar na curiosidade de ver o que acontece depois dela. O Kamen Rider até pode ser de espadas, mas a série é do meu coração.